bem, segunda-feira, dia 9 de janeiro, né, de 2023. Ontem tivemos cenas lamentáveis lá em Brasília, né, um vandalismo sem precedentes na história, né. Já vimos outros vandalismos, né, lá no Congresso, mas realmente ontem foi algo fora do comum, né, e fico admirado do governo não saber que isso ia acontecer. Em relação ao governo de Brasília, do Distrito Federal não saber, tudo bem, mas o governo federal não está sabendo que ia ter esse terremoto lá, muito bem. Se fosse um terremoto como este, eu concordo que é praticamente impossível, né, do homem ainda conseguir ver um terremoto. Aqui nós tivemos um terremoto em Vanuatu, de 7,0 no domingo, dia 8. Mas agora há pouco nós tivemos um terremoto 7,6 graus. A sorte é que é a 95 km de profundidade, então isso aí ameniza o movimento em cima, mas ainda não sei quais foram aí os danos que podem ter causado, né? E aqui um moderado de 5,2 graus, né, a 55 km de profundidade, então também não esse é mais fraco, né, não é tão assim poderoso, mas acima de 7, né, 7 acima, realmente como isso é uma escala que potencializa os resultados, então cada ponto é realmente muito impressionante a quantidade de impacto que traz, né? Mas não sei, ainda não tenho essa notícia do que isso possa ter acontecido. Eu sei que lá em Brasília tem gente que está feliz com isso, né? Porque os caras deram de bandeja aí uma mão de ferro para o governo, né? Se o governo souber aproveitar, né? Porque agora a crise é de governo, não é mais crise econômica, e a gente vai ter que prestar atenção aí ao que vem, né? Para saber o que nos espera, né? Então vamos ver se eles vão ter pulso para segurar esses acontecimentos, né? Mas eu sei que o que os caras conseguiram com esse vandalismo de ontem é dar muita força, muito poder para o governo que acabou de chegar. Muito bem, tá aí o café, né? Café continua pesado. As notícias já comentei aqui que são ambíguas, né? O produtor diz que o excesso de chuva está estragando a produção e trazendo quebra também na produção, e quem observa de fora acha que as chuvas estão sendo muito boas, que o Brasil vai ter uma produção muito alta e quando essa colheita chegar ao mercado, teremos aí uma recessão moderada mundo afora. Então, com isso o mercado está pesado e também está pesado lá fora, né? Café lá fora, aqui no diário, né? Patinando aí, uma queda de 0,16, mas a gente vê que ele tentou subir, não conseguiu, né? Ele realmente perdeu aí uma tendência de alta que ele estava começando a criar, apesar dos topos não terem sido lá muito convincentes, mas foram superiores, mas a gente está vendo aí que não foi. Chegou aqui um companheiro aqui, vamos ver se ele não vai atrapalhar a gente falar aqui, né? Vamos pôr ele um pouquinho de lado aqui, vamos ver se ele para por aqui. Já está grande, né? Ele era pequenininho, não atrapalhava. Agora está um monstro, né? Está muito grande aí, né? Muito bem, já que nós estamos vendo o internacional, vamos ver, o milho também não conseguiu, né? O milho também chegou aqui e deu uma recuada, tentou ganhar força, mas está ao terceiro dia aí de lateralidade, aí não vai para lado nenhum. Mesma coisa do trigo, mas também não ganha força. Vamos ver como vão se comportar. E a soja, né, também recuou, perdeu os 15, né? Não conseguiu voltar nos 15, chegou a beliscar os 15 hoje, mas fechou aí com uma queda 0,27. Petróleo chegou a estar com uma alta muito forte, mais de 3% de alta, e acabou fechando aí com 1,48 de alta na casa de 79, não conseguiu fazer os 80, né? Ficou aqui acima dos 80 partes do dia e acabou fechando abaixo, mas está tentando ganhar força, tá? Então, voltando aqui, café realmente aí em queda,
com essa possibilidade dele dar uma bela esticada para baixo. Soja, né? Então a gente viu aí praticamente inalterada, né? Vamos por aqui, né? Soja praticamente inalterada, mas também querendo ganhar força. A Argentina problemática, continua aí sustentando os preços, estão falando em quebra lá, bastante considerável, estão falando aí numa produção de 39, 40 milhões de toneladas. Isso aí derruba aí 11, 12 milhões de toneladas, ou um pouco mais até que a Argentina iria produzir, uma quebra aí de mais de 20%. Se, conforme vierem as notícias, isso se continuar se confirmando, a situação é crítica. Plantios da primeira safra, tanto de milho quanto de soja, os que mais sentem em algumas regiões. Outras regiões estão lindíssimos, né? Então, é bem mesclado, então precisa de uma análise criteriosa para saber dessa quebra. O segundo plantio em algumas regiões nem aconteceu, né? E se vê aí a possibilidade do retorno das chuvas agora a partir do dia 12, 13, ou melhor, no próximo fim de semana. Não sei se vai ser tempo suficiente para recuperar tudo que estava acontecendo, tudo que já estragou. Então vamos ficar observando para ter uma ideia. Então a tendência da soja no momento continua sendo de alta, né? E não dá para vender soja, realmente ficou complicado, exatamente por causa desse motivo aí. Muito bem, vamos para o boi, né? O boi hoje ele tentou uma recuperação e acabou fechando no negativo, né? 0,09 negativo, e ele continua a sua tendência de queda, consumo interno complicado, e com todo esse movimento que vem acontecendo lá em Brasília, né? Eu acho que o foco do governo agora é criar aí uma base sólida para não perder o controle da governabilidade, e essa parte econômica talvez vá patinando um pouco, não vai ter tanta atenção. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Com isso, o poder aquisitivo adia mais um pouco. Se não tivermos boas exportações, os preços não têm como se sustentar, né? Aqui ainda está um pouco acima do que está se pagando em algumas praças em São Paulo, né? Na casa aí de 274, 278. Então, vamos ver como que isso vai se comportar, esse boi. Para mim, continua fraco. Não vejo aí como o boi possa reagir de uma maneira mais forte, né? Vamos ao milho, né? Milho ganhou força hoje, muita força mesmo hoje o milho, né? A vendida nesse milho ficou muito perto do stop. Vamos ver como é que vai se comportar de hoje para amanhã. Dólar Petax subiu só 0,21 a 5,29. Não deixa de ser também o reflexo aí da seca na Argentina, né? Porque e aqui no Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul aí já estima-se uma quebra de 1 milhão de toneladas. Então vamos ver como isso vai se comportar. Mas o que a gente entende é que a Argentina também possa estar aí fazendo essa pressão. Não vejo uma condição assim muito favorável para a alta, né, do milho, porque já iniciou-se alguma colheita de milho, como também já se iniciou-se colheita de soja, né? Os dois já começaram, ainda quantidades muito pequenas, né? Inexpressivas no momento, mas já vai dar uma noção da produtividade aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os primeiros estados que começam a colheita. Provavelmente vai aparecer, pelo menos no Rio Grande do Sul, quebra na produção. Os números de exportação fui tirar hoje, mas não sei, não consegui. Alguma coisa ali deu errado, em que eu já volto, vou dar uma olhada aqui se eu consigo por outra maneira. Não, realmente não consegui. Eu fui ver e ele me traz o anterior, última semana de dezembro. Não sei o que aconteceu. Tentei aqui no Venagrocast, mas acho que está muito perdido. Não vou perder muito tempo com isso. Mas só para a gente ter uma ideia como é que está a exportação da primeira semana de janeiro. Tá certo? Bom,
Então, milho Paranaguá se manteve estável, né? Vamos ver esse aqui, que dia que é esse aqui. Dia 9 hoje, né? Deu 90,9. Ei, gato. É a mesma coisa de sexta-feira. Vamos ver se realmente ele sustenta esses preços, porque o dólar praticamente não mudou. A gente teve um dólar fechado a 5,28, hoje a 5,29. Então vamos ver como que ele se comporta. No futuro, no semanal, vamos pôr aqui para dar uma olhada. Ele continua aí brigando mais ou menos na mesma região, sem grandes alterações até o momento, né? Ok? É o gato, tá roubando alguma coisa na minha prateleira ali. Tá? Então já vimos a soja, o café, o milho, o boi. Vamos ver os movimentos que nós tivemos ontem. Tá? Ele teve aqui alguma alteração aqui no meu... A gente faz uma atualização e acaba dando problema aí. Tá certo? Bom, não abriu ainda o mercado do after, mas olha aí, ó, 2.300 e 3.400 contratos, fraquinho, né? Bem fraquinho mesmo, vamos ver se embala essa semana. CMK aumentou 1.100 e o U também 1.100. Boi 749, já é um número bem bom, e o G já com 396. Soja com 163, muito bom também. Café 272, é razoável. Tá? Muito bem, vamos ficando hoje por aqui. Peço paz a todos, né? Calmaria, quero o like, quero que você se inscreva aqui no canal. E paciência, né? Vamos ver o que acontece aí para a gente ter uma ideia se vai acalmar as coisas. Esse não é o caminho correto. Ok? Amanhã estarei de volta aqui. Um grande abraço, um ótimo final do dia e um ótimo dia amanhã.